eu gostaria de chamar agora, ah, enfermeiro Fernando Alves. Ele é também responsável pelo PROAD. Oi? Oi. Ele é responsável também pelo PROAD SUS, faz parte da equipe da Coordenação Geral de Prevenção às Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Tem uma vasta experiência com a atenção primária. É um prazer tê-los aqui conosco para falar sobre como o Ministério da Saúde organiza os cuidados para melhorar a prevenção e tratamento de insuficiência cardíaca e condições cardiorrenal metabólicas associadas. A gente está um pouquinho sem foco. Tá, eu vou arrumar Seria... aqui, só um momentinho. Ok. Acho que agora foi, Ótimo. né? Foi, está Perfeito. excelente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite, né, em nome do Ministério da Saúde, aqui da Secretaria de Atenção Primária. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu montei uma apresentação para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Como a Patrícia trouxe, né? Então a pergunta que foi nos feita é como, de fato, o Ministério da Saúde organiza os cuidados para melhorar a prevenção e o tratamento da insuficiência cardíaca, né? Tendo também aquilo que é as condições cardiorrenal metabólicas associadas. E aí aqui eu quero mostrar para vocês algo mais concreto voltado também para dentro da atenção primária, o âmbito aqui da secretaria onde eu estou atuando. E aí, fazendo essa fala já depois de tantos profissionais tão qualificados, né, que me antecederam, mas eu gosto de trazer um pouco os dados, porque no Ministério da Saúde no âmbito federal nós trabalhamos muito com aquilo que são os dados, com aquilo que são as evidências, e é claro, com aquilo que é o concreto que nós recebemos através dos nossos sistemas de informações, daquilo que nós conseguimos coletar das unidades básicas de saúde, enfim, aqui no âmbito da atenção primária, mas também de outros níveis de atenção. Então, eu vou trazer um pouco aqui para vocês um pouco desses dados, daquilo que hoje nós, enquanto gestão federal, enxergamos dentro das nossas unidades, dos nossos registros, naquilo que é o cenário desses fatores de risco, né? Então, assim, a Ana Carolina falou também muito sobre isso, mas mostrar um pouquinho para vocês. Então, eu trago um pouco do cenário dos fatores de risco. O Dr. Erlon também falou muito bem sobre isso. Então, a gente tem que entender primeiro quais são esses fatores de risco, né? Quem é essa minha população? Eu costumo dizer que antes de qualquer intervenção que eu, enquanto profissional, nós que podemos trabalhar na gestão ou naquilo que é a ponta ali atuando na assistência, antes de qualquer intervenção, eu preciso saber como é essa minha população, né? O que que esse meu paciente que eu atendo, talvez na atenção primária, e que queixa de uma condição, o que tem por trás disso, né? Então, chega um paciente hoje na atenção primária, talvez com IC, mas por trás disso existem inúmeros outros fatores, que como o doutor Erlon muito bem trouxe, quando a gente fala de prevenção, coisas que poderiam ser prevenidas, mas para que eu consiga prevenir, eu preciso conhecer a minha população, preciso saber quais são as intervenções de saúde que eu faço com essa população. Então, aqui eu trago para vocês alguns dados referentes ao excesso de peso e obesidade, né? Então, hoje nós temos 61,4% de adultos com excesso de peso. Isso são informações cadastradas, né, no nosso sistema de informação da atenção básica, o SISAB. Tivemos 7.744.988 atendimentos. Também temos aí o consumo de bebida alcoólica, inatividade física, o uso do cigarro. Como a gente tem um tempo curto, eu não vou detalhar muito nos números, mas a gente pode compartilhar, enfim, aí queria que só que vocês se atentassem nessas informações dos dados que nós trazemos. E aí aqui eu vou me focar um pouco mais, que é o cenário das DCNTs hoje dentro da atenção primária, né? Então nós temos aí 27,9% da população cadastrada com hipertensão arterial. Então, essa população corresponde a 61.962.000 atendimentos para hipertensão arterial dentro da APS no ano de 2023. E aí, quando a gente fala de hipertensão arterial, né, ora a gente trata a hipertensão arterial como fator de risco, né, porque sabemos que um paciente com hipertensão arterial, ele tem esse fator de risco para desenvolver uma insuficiência cardíaca e tantas outras doenças cardiovasculares, mas a hipertensão arterial também como doença crônica, porque nós precisamos prevenir,
né, então o que que eu vou fazer com esse paciente que chega todos os dias nas unidades e que muitas vezes tem essa pressão arterial descompensada, não tem conseguido, se adequar ao tratamento, né, então os profissionais hoje eles precisam estar capacitados, e quando eu falo capacitados, dentro de todos os níveis de atenção, para que esse cuidado ele possa ser feito de forma qualificada, né. Então nós, enquanto Ministério da Saúde, com tudo aquilo que são as publicações que nós fazemos, materiais, desenvolvendo tantos instrumentos para facilitar a tomada de decisão dos gestores na prática, então nós temos esse intuito de fazer com que esse atendimento ele seja qualificado. Entendendo esse cenário, né, e aí a Stephanie na fala dela trazia também referente aos determinantes sociais. Hoje nós não podemos falar de doença sem pensar no determinante social, porque é exatamente isso que ela trouxe para a gente. Como eu vou falar para um paciente que chega com um quadro de diabetes descompensada, e eu vou dizer que ela precisa mudar toda a alimentação, se essa pessoa às vezes não tem condições, né, socioeconômicas de ter uma alimentação saudável. Se essa pessoa não tem ali, aí quando mostrava os fatores de risco, se é uma pessoa que não pratica atividade física, então eu preciso entender. E aí eu só consigo entender essa situação, eu só consigo adentrar na vida desse paciente, se de fato nós enquanto profissionais estivermos qualificados para esse processo, né. Então, eu preciso sempre buscar, de fato, essa qualificação profissional para aquilo que são os casos que ele nos acometem todos os dias. E aí temos também alguns outros atendimentos, né, por doenças cardiovasculares dentro da APS, como doenças hipertensivas, doenças isquêmicas do coração, insuficiência cardíaca, e aí eu quero focar um pouco com vocês aqui nos atendimentos que nós tivemos dentro da atenção primária no ano de 2023 para insuficiência cardíaca. Então são pacientes que chegaram, né, tiveram esse CID, tiveram um atendimento específico para IC, e aí a pergunta que eu faço é, né, esses pacientes de fato, eles como que essa equipe que atendeu esses mais de 300.000 pacientes com IC dentro da APS, como que tem sido o atendimento, e não só o atendimento, mas como tem sido o colocar desse paciente dentro da rede, né, e aí quando a gente fala de linhas de cuidado, eu vou mostrar um pouco para vocês aqui agora, de algumas das estratégias que nós, enquanto Ministério da Saúde, né, pensamos e elaboramos para que esses pacientes eles possam ser de fato assistidos e assistidos com qualidade, né, e a linha de cuidado ela é exatamente esse processo de caminhar desse paciente dentro da rede, né, então aqui eu coloco um pouco do QR Code para que vocês que estão acompanhando quiser acessar, as linhas de cuidado elas são bem intuitivas, né, então o profissional no nível de atenção que ele está, então se eu estou na atenção primária, atenção hospitalar, eu clico ali naquela linha de cuidado, no nível de atenção que eu estou, e aí já vai me dar um itinerário desse paciente dentro da rede, né. Então, aquilo que eu posso fazer com esse meu paciente, qual é o quadro que esse paciente pode apresentar. Então eu estou falando de um paciente com IC crônica, é uma IC aguda, esse paciente ele já teve algum outro atendimento antes, né. Então a gente vai tendo esse percurso do paciente dentro da rede. Posso falar também referente a alguns dos outros projetos que nós enquanto Ministério da Saúde temos desenvolvido, né, não só da linha de cuidado, e aí eu costumo dizer isso, não adianta nós criarmos uma linha de cuidado se na prática nós profissionais não conseguimos implementar essa linha de cuidado. Eu acredito que, né, e nessas andanças que a gente faz aí pelo Brasil afora, que a dificuldade hoje dos profissionais é na implementação, porque muitas vezes nós não conhecemos a nossa rede. Então, como eu, Fernando, enfermeiro da atenção primária, vou conduzir esse paciente que chega para mim no atendimento, que tem uma insuficiência cardíaca ou qualquer outra condição cardiovascular, como que eu vou colocar ele dentro da rede se eu não conheço como é estruturada a minha rede, né? E aí aqui eu falo da autonomia que os estados e municípios têm de articulação da rede, né? Porque uma vez que nós temos essa rede de cuidado articulada, eu consigo fazer com que esse meu paciente tenha esse itinerário e não aconteça como a Stephanie nos trouxe, né? Esse paciente que está no limbo entre a atenção primária e a atenção especializada. Mas quem cuida desse paciente, né? Que nível de atenção é específica para cuidar desse paciente? Como que vai ser o cuidado, o tratamento, a recuperação desse paciente no futuro. Então, tudo isso nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos, né? E nós aqui no Ministério temos trabalhado aí com afinco nesse processo, tanto naquilo que são as atualizações do PCDT, o Danilo acho que vai falar um pouco sobre isso também, mas quando a gente fala das linhas de cuidado, algumas estratégias que nós temos, né, então um exemplo, nós aqui na coordenação de prevenção às condições crônicas, no treino passado tivemos um projeto, inclusive aí junto com o HCO, que é a implementação das linhas de cuidado em algumas regiões do país, pensando exatamente nisso que eu mostrei para vocês, né, nesse processo que os municípios, o estado, precisa de implementar essa linha, né, então voltar talvez ali, conhecer a minha rede, ver quais são os meus laboratórios, quais são, os níveis de atenção ali que podem me auxiliar nesse processo. Então tudo isso é muito importante e é uma estratégia que nós enquanto ministério temos feito também
para que esses pacientes eles possam ser cada dia mais, que eles tenham esse atendimento qualificado. E aí aqui eu mostro para vocês algum desses norteadores de atuação também, né, que são algumas políticas que para nós aqui nós trabalhamos, né, e aí quando a gente fala de promoção e prevenção da saúde são fundamentais nesse processo, como a doutora Erla muito bem trouxe, muitos pacientes que talvez chegam lá na atenção especializada poderiam ter sido cuidados de uma forma melhor na atenção primária, né? Então existe aquilo que são as internações por causas sensíveis à atenção primária, que diz exatamente isso, né? O que o profissional da atenção primária poderia fazer? Né, então, nós temos aqui algumas políticas que permeiam todo esse processo, inclusive mostro para vocês o plano Dante, que de fato é um plano de enfrentamento às doenças crônicas e agravos não transmissíveis aí, que temos metas para serem cumpridas enquanto país até 2030, pensando exatamente nesse processo de capacitação profissional, nesse processo das doenças crônicas como condição hoje que mais mata, como todos vocês muito bem trouxeram na apresentação de vocês. E aí eu queria mostrar aqui, né, de forma rápida, alguns das metas que nós temos nesse plano Dante, né, inclusive a primeira aqui, reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por DCNTs. Né, e como eu vou reduzir? Falando exatamente sobre todo esse processo que a gente está conversando aqui nesse fórum, né, pensando naquilo que é o meu cenário epidemiológico, pensando naquilo que eu posso fazer enquanto profissional para que esses pacientes eles possam ser assistidos de uma forma integral, né, que eu pense de fato nessa integralidade do meu cuidado e deixe de atender simplesmente de forma pensando naquilo que é a doença, é claro, né, e aí a experiência que o Dr. Elon tem, naquilo que é a atenção hospitalar e né, nos procedimentos que vocês fazem, é claro que muitas vezes precisam intervir de fato naquilo que é a doença, na complicação, mas o que a gente, enquanto profissional, poderia ter feito lá atrás, né, para que esse paciente ele não tivesse essa complicação. E aí aqui alguns dos cenários que nós hoje aqui também monitoramos enquanto Ministério da Saúde e de Secretaria de Atenção Primária, voltado de fato para aquilo que são essas condições, né? Então, existe um cenário muito desafiador ainda a ser vivido no Brasil, né? E quando a gente fala de monitoramento de indicadores, temos alguns dos indicadores que nós monitoramos aqui hoje na coordenação, indicadores esses de fato, né, voltados para aquilo que são as condições de saúde desses pacientes, e aí eu não vou me adentrar tanto na minúcia do indicador, mas queria mostrar para vocês apenas alguns dos indicadores, como por exemplo a proporção de pessoas com hipertensão com consulta e PA aferida no semestre. Então aqui nós estamos falando simplesmente de uma aferição de pressão arterial e uma consulta. E aí a gente pode pensar, né, mas uma aferição de pressão arterial é um procedimento simples. Exatamente, é um procedimento simples e que muitas vezes, talvez até pela simplicidade desse procedimento, muitos profissionais não fazem da forma adequada. Né, e aí aqui eu podia falar mais uma hora sobre isso, mas a gente sabe que existem questões referente ao tipo de equipamento que esse profissional está usando. Então, será que esses pacientes que hoje estão cadastrados e que são hipertensos, como que foi feito o diagnóstico desse paciente? Né? Então, a gente tem uma meta aí de 50% do indicador e a gente tem uma questão de 32% em nível Brasil. Então, assim, 32% dos pacientes que tiveram essa pressão arterial ferida em uma consulta. Né? Então, a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente precisava estar enquanto profissionais, enquanto gestão, pensando naquilo que é a qualidade e o atendimento integrado desse profissional. E eu queria destacar que esse indicador do risco cardiovascular, que a gente tem a proporção de pessoas de 40 a 74 anos com risco cardiovascular avaliado. Então, eu sei que quando eu estratifico o risco cardiovascular desse paciente, eu sei qual a chance desse paciente ter uma doença cardiovascular. Né? Então, a gente tem uma meta de 30% e 0,4% só desses pacientes tiveram seu risco cardiovascular estratificado. Então, assim, é um número muito pequeno quando a gente fala cenário nacional, é claro. A gente precisa saber e entender a diversidade que a gente tem, né, hoje no Brasil, mas ainda é um número muito aquém desse processo. Aqui também alguns indicadores de diabetes, não vou entrar muito nesse processo, mas também entendendo, né, o diabetes como doença crônica e também como fator de risco para outros tipos de doenças. E falando mais um pouquinho daquilo que são as nossas estratégias enquanto ministério. Nós temos aí a estratégia de saúde cardiovascular na atenção primária, que tem alguns objetivos e 5 eixos de ações específicos para cumprir esses objetivos. E dentre os objetivos eu quero destacar com vocês que um deles é a qualificação da atenção integral às pessoas com condições consideradas fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Né? Então, o que eu posso fazer para que esses profissionais eles sejam capacitados e a partir dessa capacitação que o atendimento daqueles usuários, eles possam ser de fato qualificados, né. Então a gente teve essa estratégia que foi
de fato, para que esses municípios pudessem aderir e pudessem receber capacitação sobre tudo aquilo que diz respeito às doenças cardiovasculares. Então, a gente teve algumas portarias publicadas, e aqui a gente tem, né, mostra a portaria 3009, com adesão de 596 municípios. Tivemos aqui nessa portaria 3 indicadores, então desses 3 indicadores que eu mostro para vocês, os municípios precisavam cumprir ao menos 2 desses indicadores, né, indicadores que a gente chama de indicadores de cuidado, para que o meu acompanhamento e que o meu atendimento possa ser de fato qualificado. Então, exemplo aqui, a gente tem o mesmo indicador que eu mostrei para vocês, né, de pessoas com RAIS, com consulta e aferição da PA, mas a gente tem também a proporção de pessoas com hipertensão e diabetes que tiveram uma consulta e o exame de LDL avaliado. Então, assim, a gente já pede já um outro exame para que o cuidado ele possa ser de fato qualificado, e aí aquele paciente que de fato ele tem um risco alto de desenvolver doença cardiovascular, para que ele possa ser assistido de forma integral ali por aquele profissional. Portaria 1054 também, a gente teve adesão de mais 385 municípios, também com 3 indicadores, sendo que cada município precisava cumprir 2 deles. E aí eu mostro para vocês algumas também das estratégias que hoje o governo federal tem colocado em prática para aquilo que é a qualificação desse cuidado, pensando tanto nos pacientes com os fatores de risco, pacientes com doenças crônicas, e para que a gente possa, de fato, reduzir o número de mortes, né, prematuras, e pensando naquilo que é a complexidade de toda essa questão das doenças cardiovasculares. Então a gente tem aí a volta do Mais Médicos também, então onde os profissionais, as unidades básicas de saúde recebem esses profissionais qualificados para aquilo que é o atendimento a esses pacientes também, os profissionais que estão tendo capacitações, assim, de fato, muito integradas com aquilo que é a vivência da prática assistencial ali no território. A multi, porque a gente entende que este paciente ele tem que ser assistido de uma forma integral e precisa ser olhado não só para a parte, muitas vezes, do atendimento médico ou enfermeiro, mas o atendimento da equipe multiprofissional, pensando de fato naquilo que é a integralidade desse cuidado. Né? Então, a gente precisa também focar nesse processo. E aí o Ministério da Saúde, né, com a portaria, com a volta da IMULT agora também, a gente tem toda essa questão desse cuidado de forma mais ampliada, né, pensando naquilo que é a qualidade do atendimento, aquilo que é a garantia do acesso desse paciente também dentro da rede, e alguns outros protocolos também, né, como os PCDTs. A gente está agora aqui em fase de atualização do PCDT de hipertensão arterial sistêmica. Tivemos agora no mês passado a publicação do PCDT de DM2, né, onde a gente tem incorporação de medicação, aquilo que é tantos benefícios que a inclusão desse PCDT e a atualização deles traz para a parte, né, e para aquilo que é a prática clínica do cuidado aos pacientes, e outros cursos também, né, então a gente tem um guia de alimentar para a população brasileira, guia de atividade física também, feitos aqui pelo departamento, para ajudar de fato aquilo que é o controle e a intervenção dessas condições que tanto acometem a população, né. Então, de uma forma muito breve, né, claro, eu queria falar muito mais e falar um pouco da minúcia de cada um destes instrumentos para vocês, mas eu acredito, né, pelo tempo, a gente tem esse pouco tempo, mas só para mostrar aquilo que é o que o Ministério hoje tem feito enquanto ação, enquanto iniciativa, pensando sempre naquilo que é a qualidade do atendimento, né, garantindo acesso a esses pacientes dentro do SUS, sabendo que a atenção primária é, na grande maioria das vezes, a primeira porta de acesso do usuário dentro do Sistema Único de Saúde. Então, se a gente precisa ser a porta de acesso do usuário dentro do Sistema Único de Saúde, como que esse usuário tem adentrado, né? E o que eu, enquanto profissional na atenção primária à saúde, posso fazer para que esse profissional seja qualificado e que, além de qualificação, que esse usuário ele receba o atendimento que ele precisa, né, que ele tenha ali uma PS resolutiva, uma PS que não é focada simplesmente na agudização, mas naquilo que é a integralidade do cuidado dentro da rede. Obrigado, e fico aí à disposição para tirar as dúvidas durante este tempo de debate.